E aí, quando essa reportagem é publicada, o presidente da República, naquele momento, pai do Eduardo, Jair, ele faz uma publicação que diz assim: o repórter João Paulo Saconi, da revista Época, se passou por gay para fazer sessões de coach com a minha nora, que é psicóloga. E aí ele começa a criticar a imprensa, desfia ali um rosário de crítica dele, que podem estar certas ou podem estar erradas. O fato é que ele disse para a sociedade brasileira que eu não era gay, o que não era verdade. Como a violência chegou até você, para além dessa violência, né, de negar a sua identidade? Uma série de consequências, assim. A primeira foi a enxurrada de mensagens que eu recebi. Eu citei aqui pessoas que têm uma notoriedade, né, mas elas influenciam dezenas e dezenas de outras pessoas. Então eu recebi ameaças de morte, muitas ameaças de morte. Questionando a sexualidade dele, eles jogam a comunidade LGBT contra ele também. Qual diva pop estará aqui no Rio de Janeiro em 2026, em maio, em Copacabana? Fala, minha tribo, sejam muito bem-vindos de volta ao Lugar que Fala Podcast, esse espaço tão especial feito pela gente, mas por vocês também. Então já peço para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem, hypar, que é uma ferramenta nova aí do YouTube, quem sabe, quem não sabe pergunta aqui que eu explico depois, porque a gente tem o privilégio hoje de estar com ela. A gente tem sempre que valorizar esse momento de estar com ela, Suzy Brasil. Ai, sou eu! A cara do Brasil! Quem é ela? Pensa, quem é ela? Será que ele tá tendo alguma visão espiritual? Ela está aqui entre nós hoje. Beni, minha delícia, é sempre bom. Hoje a gente tá com o cabelo com o mesmo balanço. Né? Olha que delícia. É, meu amor, joga quem tem. Suzy, eu queria aproveitar que hoje a gente está na presença do João Saconi, um jornalista. Tô nervosíssima. A gente vai falar de coisas muito importantes, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. Fala que eu te escuto. Você foi uma criança curiosa, investigativa? Ah, muito. Adolescente? E desde nova criança eu era investigativa. Eu adorava pegar borboletinha, aí eu morria, eu arrancava as asinhas, eu guardava asinha de borboleta morta. Entendi. Eu guardava percevejo na caixinha. Aí, adolescente, eu fui investigando, né, os meninos no pique-esconde. Os meninos falavam, ai, olha isso aqui. E você já enfrentou algum problema por conta da sua curiosidade? Ah, já. Já eu sou muito curiosa, mas às vezes a gente não pode meter o nariz onde não é chamada, entendeu? Mas aí vai mesmo assim, né? Aí a gente vai, porque às vezes eu bebo um pouco, eu tenho mais coragem, eu faço. Hoje a gente vai meter o nariz onde a gente é chamado, que é importante. Exatamente. Roda a vinheta, vambora. Pessoal, o nosso convidado tem 29 anos, é jornalista e pesquisador e nos últimos anos fez uma investigação histórica e brasileiríssima. Ele escreveu Vocês da Imprensa, falando sobre o episódio que sofreu no início de carreira e que virou ponto de partida de um livro essencial. E o trabalho é fruto de pesquisa com 203 jornalistas de todas as regiões do país, revelando ameaças, ataques, silenciamentos e linchamentos virtuais. Está entre nós um dos maiores nomes do jornalismo, da imprensa hoje em dia, João Paulo Saconi. Delícia, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Lugar que Fala Podcast, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Beni, obrigado, Suzy. O prazer é todo meu, uma honra também. Acho que tinha poucos lugares como esse para divulgar esse livro e esse trabalho. Fico muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. Eu fiquei muito honrado, assim, o João procurou a gente porque ele queria estar nesse espaço, né, falando para a comunidade LGBT, para a comunidade dele, para que pudesse falar sem amarras, sem problemas, sem nada pra segurar. Então, vamos em frente, que o assunto... A gente não segura nada. Ou segura tudo. Tudo solto, é tudo liberado. Não tem problema. Eu ia perguntar, Saconi é de pai ou é de Itu? É da minha mãe. É da minha mãe? É de Itu, que é de onde a minha família vem, eu nasci lá. Saconão, né? É. Sofria bullying da escola por causa do nome, Saconi? Menina, sabe que não, porque criança não tinha muito essa maldade ainda, mas né? desde que eu fiquei adulto, começou a ficar um pouco mais difícil de lidar. Aí os adultos idiotas Exatamente. ficam fazendo esses trocadilhos. Exatamente. É normal. Faz parte. Bom, vamos falar do assunto principal aqui, que é o livro, mas eu queria que a gente começasse falando do episódio que originou essa sua experiência toda, né? É um episódio de 6 anos atrás, que agora acabou virando um ponto de partida para o livro que eu tenho, enfim, divulgado e estou lançando. Já lancei para o público do Rio, de São Paulo, de Brasília.
E é um episódio que me tocou bastante porque ele atingiu diretamente a minha orientação sexual. Aham. Eu sou homossexual assumido há muito tempo, já perdi a conta. Eu também. Coincidência boa. Um lugar que fala, né? É. E eu me descobri homossexual muito cedo. Eu era criança ainda. Tinha 14 anos quando falei pra minha mãe a primeira vez. Gente, uma coragem dessa galera jovem, tem uma coragem, né? Pá! É uma outra geração, né? Enfim, acho que faço parte disso. E aí um dia eu chamei ela e contei, mãe, olha, eu acho que gosto de meninos, e é assim que eu me entendo. Enfim, e ela me acolheu muito, foi incrível também. Eu tenho essa conexão com ela até hoje, muito por causa desse momento da nossa vida. Até que eu saio de Tu, né? Onde a gente falou que eu nasci aqui, e venho para o Rio de Janeiro, para fazer jornalismo. Fui estudar jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, grande faculdade, muito feliz de ter feito parte lá. E chego na redação, onde eu trabalho até hoje, que é a redação da Editora Globo, onde temos ali o Globo, o Extra, e naquele momento, quando eu cheguei em 2018, 2019, que foi quando tudo isso aconteceu, existia também a revista Época, que era um título já antigo e muito conhecido no Brasil. E a revista Época, ela decide fazer algumas reportagens para mostrar o novo momento político que o Brasil estava vivendo naquele momento. Tinha tido uma eleição em 2018, um novo grupo político tinha surgido, e a partir daquilo a revista queria descobrir como pensavam aquelas pessoas e, enfim, como é que elas vinham agindo em suas atribuições. A primeira matéria que a revista faz nesse sentido é uma matéria infiltrada num curso do Olavo de Carvalho, que era um ideólogo da extrema-direita ou da direita brasileira, enfim, cada um chama como preferir. E o Olavo, ele dava aulas, ele tinha um curso online de filosofia, e um repórter, que não sou eu, ele é inserido nesse curso, ele se insere, na verdade, pautado ali pela chefia dele, e começa a investigar esse curso, ver como é que essas aulas aconteciam, e depois faz um relato. Quando esse relato é publicado, um pouquinho antes e durante a publicação, o Olavo vem a público e, enfim, divulga o endereço que seria da casa desse repórter. Esse repórter fica muito exposto e ele acaba tendo ali algumas dificuldades de segurança, enfim, que é um pouco do que a gente vai falar mais adiante. E na sequência vem o meu caso, porque a revista me convida, eu trabalhava lá, e me escala para fazer curso de coach, um curso de coach com a mulher de um deputado, filho do presidente naquela época. E a revista entende que era relevante fazer aquela publicação e aquela investigação. E eu entro nessa história para fazer essas aulas. Eu conto um pouquinho disso no livro e conto isso numa matéria de 10 páginas que foi publicada naquela época. E o problema foi o after, porque é claro que cabem críticas a matérias infiltradas, né? O jornalismo de câmera escondida, o jornalismo de quando o jornalista não está se identificando, o jornalismo infiltrado, undercover, como a gente pode chamar. Ele é um jornalismo que cabe crítica mesmo, é um recurso que a gente tem que usar quando a gente esgotou todas as formas de apuração. E talvez isso coubesse discussão naquela época, sobretudo por quem estava decidindo de fato, né? Eu estava ali sendo convidado a fazer a matéria. Mas quando essa matéria é publicada, eu começo a sofrer um grande questionamento em relação à minha sexualidade. E acho que é por isso que eu tô aqui hoje. Como forma de te desmoralizar sua competência, Exatamente. muito embora sua competência estava ali no seu trabalho. Exatamente. E na forma que reverberou seu trabalho também. Exatamente. O que acontece é que o que eu escrevo no texto, eu fiz um coach de autoconhecimento com a mulher desse deputado. Você não fala o nome dele? Olha, não tem nenhum problema. É o Eduardo Bolsonaro, e acho que qualquer pessoa que fizer essa pesquisa acha, mas eu tento evitar sempre, porque eu acho que a discussão é muito maior do que ele, e mesmo do que eu, inclusive, né? Eu acho que como é um ponto de partida a minha história, é mais pra gente refletir para que lugar vai a violência contra a imprensa. Foi ele, mas acho que poderia ter sido qualquer outro deputado, qualquer outro parlamentar da mesma linha, ou mesmo de outras linhas, porque o que eu entendi na minha pesquisa é que a violência contra a imprensa ela não tem necessariamente uma ideologia. O seu colega que cobriu o Olavo já tinha passado por essa situação antes de você entrar na sua investigação? Antes de mim, exatamente. Mas eu geralmente trato de uma maneira genérica porque eu acho que a história ela é um pouco genérica também, porque isso vai se repetindo com outros jornalistas. Não necessariamente pela orientação sexual, mas a gente tem jornalistas mulheres que são atacadas pelo gênero, enfim, com ofensas muito misóginas. Então eu acho que é muito mais sobre a estrutura do que necessariamente sobre os personagens. Mas calhou que o personagem era eu, e tô eu aqui contando a história hoje. E a minha orientação sexual ela entra em jogo porque nas aulas, nos coaches ali de autoconhecimento, eu falava sobre mim.
porque precisava ser assim, né? Como é que eu ia fazer um curso de coach se eu não dissesse exatamente quem eu sou Mas você dava o seu nome mesmo? Dava o meu nome. Uma série de informações que eram verdadeiras. Meu nome, minha idade, onde eu morava. Eu dizia que tinha um namorado. Falava da minha orientação, porque era uma questão, né? Quando você está falando da sua vida, você está falando de autoconhecimento, é natural que isso seja um tema. E aí, quando essa reportagem é publicada, o presidente da República, naquele momento, pai do Eduardo, Jair, ele faz uma publicação que diz assim: o repórter João Paulo Saconi, da revista Época, se passou por gay para fazer sessões de coach com a minha nora, que é psicóloga. E aí ele começa a criticar a imprensa, desfia ali um rosário de crítica dele, que podem estar certas ou podem estar erradas. O fato é que ele disse para a sociedade brasileira que eu não era gay, o que não era verdade, porque eu já tinha contado para minha mãe aos 14 anos que era. Que porra é essa? O que tá acontecendo? Voltou pro armário? Exatamente, foi assim que eu me senti. Nessa época eu já tinha 23 anos. E foi muito ruim, porque a série de ataques que eu recebi adiante, ela tinha não só a ver com a crítica das pessoas ao método da reportagem, que eu acho que é completamente legítimo, pode fazer parte mesmo do debate, mas essas pessoas começaram a me criticar por causa de um falseamento da minha orientação sexual que nunca aconteceu. Uhum. E isso é muito duro de lidar, porque é um assunto... E a gente tem um vídeo aqui para provar que você está transando com... Mas você sabe que na época alguns dos comentários eram era assim, mas presidente, como é que o senhor está dizendo que o repórter não é gay? Como é que o senhor quer que ele prove isso? É muito difícil. E aí uma gama de gente falando, eu já peguei, presidente, mas peguei muito. Apareceu também. Aconteceu. Ué, mas peraí. Não, mas é porque, assim, você estava fazendo uma investigação. Você poderia ou não ter falado das suas questões pessoais ou inventadas também, né? Numa questão ética aí, você não tinha obrigação de se revelar na sua investigação. Eu acho que é debatível. A opção da revista naquela época foi contar todas as verdades possíveis justamente para evitar esse tipo de crítica. Eles queriam mostrar que o repórter tinha ido de cara limpa. E eu fui mesmo. Enfim, e aí eu tive esse episódio e ele não ficou restrito ao Twitter dessa pessoa, desse político. Esse grupo político como um todo, esse ecossistema reverberou isso de muitas maneiras. Então, na época, eu me lembro de uma ministra que publicou uma fala assim: João Paulo Saconi se travestiu de homossexual. Nossa. E um outro site que publicou: João Paulo Saconi, repórter, se passou por gay. Veja o passo a passo. Passo a passo de quê, gente? De como se passar por gay, gente. Ele fez um laboratório. Como seria o passo a passo? Alguém me explica? Ficou de pique-esconde A durante vestimenta. 3 semanas. A vestimenta. Uma roupinha. Poxa. Botou uma roupinha roxa. Exatamente. Imitou a voz de Benny. Deixou o cabelo crescer. Mas o fato é que o seu nome foi jogado aos leões, né? Aos seguidores dessa vertente política. E como é que isso reverberou na sua vida pessoal? Assim, como a violência chegou até você, para além dessa violência, né? De negar a sua identidade? Uma série de consequências. Assim. A primeira foi a enxurrada de mensagens que eu recebi. Eu citei aqui pessoas que têm uma notoriedade, né? Mas elas influenciam dezenas e dezenas de outras pessoas. Então eu recebi ameaças de morte, muitas, muitas ameaças de morte. De que forma você recebeu? Assim, era e-mail? Olha, o campeão, no meu caso, foi o Facebook. Pela DM do Facebook. Eu tenho até hoje uma pasta de spam que, quando a gente olha, assim, é uma sequência de viadinho, filho da puta. Enfim, uma série de outros impropérios, assim, que me marcaram bastante, porque eu não sabia onde essas pessoas estavam. Eu não sabia quem elas eram, e eu não sabia se elas sabiam onde eu estava, o que também era muito dolorido. Vivendo uma tensão depois disso enlouquecidamente. E aí, por isso, eu tive que mudar de casa temporariamente. Primeiro, eu fui para um endereço extra por 30 dias. E depois acabei saindo do apartamento que eu dividia com amigos, porque, enfim, fiquei com medo. Depois não se disfarçou de hétero. Pra poder... Não vale a pena. Nunca vale a pena. Nunca vale a pena. Disfarça de hétero, pô. Mas... não. Mas essa violência, ela chegou no seu trabalho também? Isso teve repercussão dentro do trabalho? Como é que você teve amparo da revista na época? Tive. Eles fizeram que era possível, e eu tenho falado muito sobre isso quando comento do livro, que é uma pergunta frequente, não só sobre o meu caso, mas sobre os outros, né? Se as empresas acolhem os jornalistas quando eles passam por episódios desse tipo. E o que eu tenho dito é que a violência ela vai se transformando, as empresas têm que se transformar também, né? Esse caso, o meu é um, mas daqui a pouco vem um outro, e as empresas têm que seguir
renovasse os protocolos. No meu caso, naquela época, os protocolos eram outros, o que dava para ser feito foi feito. A gente, enfim, fez algumas denúncias na polícia sobre essas ameaças, inclusive, que eu comentei aqui. Eu consegui uma conciliação, uma audiência de conciliação com um dos agressores verbais ali, que tinha dito que os jornalistas tinham que morrer. Ele publicou isso embaixo da minha foto, a gente abriu um BO. E eu fui numa audiência com ele se desculpou e acabou fazendo um post de retratação. Foi o melhor que eu consegui, assim. Mas não por falta de esforço nem meu nem da empresa, mas mais porque a justiça às vezes é um pouco demorada e porque tem uma dificuldade grande, a pesquisa também mostra isso, da identificação dessas pessoas. Sim. Elas usam perfis falsos, elas agem para não serem identificadas. Um caso que eu conto no livro de um desses agressores que me mandava mensagem com mais frequência, que hoje eu sei que ele mora em Portugal, e ele adora culinária e a receita preferida dele é arroz bife, porque ele posta foto de avental fazendo. E a gente vai expor ele brincadeira. Mas na época eu não sabia, porque ele não tinha essa foto. E não tinha o arroz bife, e não tinha o avental. Podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer valentão, podia ser qualquer pessoa na rua. Podia ser um bot também, né? Exatamente. Porque eles usam também. Usam, e tinham muitos. Eu ganhei mais de 6 mil seguidores num dia, de pessoas que não estavam muito a fim de me seguir. Eram bem seguidores. Meu nome foi em Trend Topics, então assim, foi uma coisa realmente muito novo. Muito novo. Eu tinha 23 anos. Como é que você conseguiu internamente resolver isso? Você procurou terapia? Eu já fazia terapia freudiana na época, hoje em dia eu faço cognitivo-comportamental. Me intensifiquei as sessões, então era papo de ir pra terapia quase todo dia, pelo menos por um tempo. Era meu único compromisso fora de casa, porque, enfim, eu mudei de endereço, ficava nesse endereço, só saía pra ir nas sessões. E depois de um tempo eu fui, enfim, diminuindo um pouco a frequência. Foram 2 profissionais, a primeira freudiana, a segunda de TCC, que me ajudaram muito. E foram essenciais, assim, para eu entender que aquelas pessoas, elas não estavam falando necessariamente de mim. Elas estavam falando mais delas quando elas mandavam esse tipo de mensagem e mais de uma estrutura do país, né? De um acirramento que, na verdade, depois eu confirmei na pesquisa, já vinha se construindo e eu fui uma das vítimas, mas outras pessoas também foram. Foi depois disso que você resolveu fazer o livro ou você foi vendo outros casos, outros colegas passando por essa situação e aí falou, não, tá na hora de... Teve um intervalo. O caso aconteceu em 2019 e eu continuei sendo agredido sistematicamente nas redes sociais ao longo de todos esses anos, inclusive escrevendo o livro ao longo agora de 2025, vira e mexe, eu comecei a receber mensagens. Será que isso vai voltar? Você está preparado, né? Provavelmente, Bom, vai. Quem se prepara para isso também, né? Minimamente. Mas eu acho que agora é de um outro lugar, né? Assim, podendo falar desse episódio, inclusive, com mais propriedade e olhando para outros episódios que não o meu. E nesse intervalo, eu acabei observando outros colegas que vinham passando por isso. E aí fui me inscrever no mestrado da FRJ, onde eu já tinha me formado na graduação, e escolhi como tema de pesquisa a violência contra jornalistas, tentando ali fazer uma reflexão coletiva, para além do meu trauma individual, né? Que é um pouco do que eu trato. E assim, a gente tá falando aqui, obviamente, do ataque à imprensa, mas a gente sabe que isso é um modelo de atuação política nas redes sociais contra qualquer tipo de profissional que denuncie, que retrate a direita. Vou falar aqui como alguém da esquerda, mas aplique como quiserem, se tiver alguém aqui da direita. Vocês também veem isso acontecendo com artistas, com outros tipos de profissionais. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, gente. A gente está gravando isso antes do tal tarifaço previsto para começar no dia 1º de agosto. Não sabemos como o mundo estará no dia que esse episódio for ao ar, um pouquinho depois disso. Então, você consegue imaginar como estaremos no dia que esse episódio for ao ar? Acho que vai ser bastante intenso. E acho que sim, eu acho que esse é um modus operandi de quem usa a internet politicamente. E acho que a direita usa a internet politicamente muito bem. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas acho que o êxito é nítido, né? E a esquerda acho que está tentando caminhar nesse sentido ainda e também vem obtendo progressos, enfim, uma disputa que a gente vê intensamente. Eu acho que da mesma maneira que o jornalista está sujeito a isso, eu entendo que os artistas também, acho que Benny e Suzy, como artistas que são, talvez lidem com isso em maior ou menor grau. E não só, eu acho que intelectuais e outras pessoas que submetem seus pensamentos, suas reflexões às redes, acabam sujeitos. É óbvio que quando a gente trabalha com o público, a gente está acostumado, na nossa cabeça, a imaginar que isso pode acontecer. Mas daí a ter a sua sexualidade questionada é que eu acho muito complicado. E eu escrevo no livro também que quando a gente
contrata outros tipos de serviços que não o jornalismo, que não é o jornalismo que a gente necessariamente está contratando, a gente pode até pagar a assinatura de um serviço, enfim, contribuir acessando ali e aquilo é revertido em publicidade, etc. Mas quando a gente vai num restaurante e a carne não está no ponto que a gente gostaria, a gente não destrói a reputação do garçom ou do chefe de cozinha. Né? Quando a gente vai numa lavanderia e alguém manchou a roupa da gente reclama com a gerência, mas a gente não vai procurar quem é a mãe ou quem é o irmão daquela pessoa para fazer ameaças de morte. Então eu acho que quando a gente olha para os trabalhos intelectuais, o jornalismo e a arte, a gente precisa olhar do mesmo jeito. E, assim, com o mesmo grau de respeito, né? E isso a esquerda e a direita. E, de certa forma, a denúncia, né? Ou seja, enfim, a denúncia quando ela é... A investigação, a denúncia, quando ela é bem estruturada, ela tem um ponto de vista claro, ela é muito importante, né? Porque é uma forma de vigiar aquelas pessoas que estão ali no poder, como elas funcionam, do que se alimentam, como é o Globo Repórter, do que vivem, como se reproduzem. Como se reproduzem. Então, assim, meio que não importava o que você fizesse. A reação seria te atacar. E aí, no seu livro, você bota essa tentativa de invisibilizar a sua orientação sexual também como parte da violência, né? Exatamente. O que foi muito sintomático da nossa sociedade, né? Porque eu compartilhei várias informações reais, mas de repente só a sexualidade foi questionada. E eu ainda me pergunto um pouco por quê. O mecanismo da direita, né? De valorizar os preconceitos. Você tem uma galera que tem um discurso extremamente preconceituoso, cheio de estigmas, enfim. E aí, qual seria a melhor forma? Mas não seria melhor de falar assim, olha, gay é desse jeito, não dá pra confiar em gay, ele se enfia em tudo. Mas aí, questionando a sexualidade dele, eles jogam a comunidade LGBT contra ele também. Nossa, isso é uma questão. Eu acho que esse episódio é muito sintomático, porque se da direita estava vindo essa narrativa de que, na verdade, eu tinha me passado por gay para fazer a reportagem, da esquerda também estava vindo uma crítica muito forte por eu supostamente ter me apropriado dessa identidade LGBT. Total. E aqui, ouvindo vocês também, me lembrei de alguns episódios na carreira que não são necessariamente colados nesse, mas de políticos também à esquerda que me fizeram comentários bastante homofóbicos durante uma cobertura. Cheguei uma vez para entrevistar um político do Paraná, e aí eu falei, famosíssimo lá, enfim, e aí era um off ainda, a gente não tava valendo, né? Falei, tudo bem, como é que o senhor tá? Governador. Ele não era governador na época, ex-governador. Como é que o senhor tá, governador? Tô bem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não é aquele rapaz que eu vi na balada outro dia, numa balada gay lá em São Paulo? Ele é hétero, casado, enfim. Ele tava fazendo um comentário direto da minha sexualidade já na chegada. E aí eu respondi, não sou não. E aí pensei de novo, falei assim, cara, quer saber? Eu vou falar logo, porque a gente vai ficar aqui 1h e meia conversando, ele precisa saber. Aí eu falei assim, quer saber, governador? Acho que foi sim. O senhor não estava em cima do polidense ali, brincando? Acho que eu vi o senhor, a gente deve ter se olhado lá. E aí eu quebrei ele na hora, e a gente continuou conversando, a conversa rendeu. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Exatamente, essa foi a reação. Mas assim, isso foi um político de esquerda, acontece também. É óbvio que naquele momento a direita se sentiu atacada e fez esse movimento. Mas, por exemplo, dias antes de publicar essa matéria, que a gente está falando aqui do coach, eu publiquei uma outra sobre um relatório de informação financeira, que é um RIF, que a gente chama do COAF, né, que é aquele órgão que investiga as transações das pessoas. Na época, sobre um deputado LGBT. E o marido dele veio a público também atacar tanto a mim quanto a repórter que tinha feito a publicação. Começa com G o nome? Eu não sei. Mas sim, começa. Tá. Nossa, jura? Pois era um tempo... É um tempo sensível. Eu tô falando aqui do Davi Miranda, que, enfim, não tá mais entre nós, e era um parlamentar bastante ativista pelos nossos direitos, né? E eles estavam no centro de uma outra questão que era a Vaza Jato. Eles estavam, o Glenn Greenwald, que é o marido dele, jornalista, vinha divulgando no Intercept e em outros veículos de imprensa mensagens vazadas dos políticos, que depois se tornaram políticos, né? Magistrado, procurador, enfim, dos membros ali da Força Tarefa da Lava Jato que migraram para a política. E quando esse relatório é produzido, existe um questionamento por que o COAF estava monitorando o Davi Miranda. Mas a reportagem que a gente publicou fazia esse questionamento também. A gente não só publicou o relatório, a gente trouxe a notícia e deu o contexto. E o Glenn ficou muito insatisfeito e também veio a público criticar a gente. Isso tudo só para mostrar que os ataques vêm de vários lugares. Que a gente tende a achar que vai vir do inimigo. E que vocês, repórteres, também não investigam só a direita. Só a direita, exatamente. Também investigam. Exatamente. E é justamente isso, né? Porque atacar um profissional
na sua orientação sexual, que não tem nada... Podia falar, a investigação é uma merda, cheia de furo, não tem credibilidade, mas não, eles pegam algo que é sensível, que vai te, no mínimo, te revoltar ou te deixar... E mobilizam a opinião pública para você ficar sem chão, sem ter para onde correr. É porque na cabeça dessas pessoas que entendem que a orientação sexual é um assunto tão sensível, eu sou muito bem resolvido com isso, num geral, né? Mas na cabeça delas é um ataque muito sorrateiro, né? Naquela hora, pelo menos o que eu entendi, quem estava em volta de mim entendeu, era que não adiantava virar público e dizer, olha, sou gay sim. Eu acho que isso bastava, né? Talvez já fosse suficiente. Mas eu não tive como fazer isso na época. Então, um pouco por isso de estar aqui hoje, assim. Eu acho que é um pouco por aí. E aí, o livro... Gente, vou mostrar o livro pra vocês. Ó, pra vocês... Gente, vamos ganhar. Com certeza. Vocês da imprensa, de lá pra cá, você sente que piorou? Eu sei qual é a resposta. A violência. Piorou, mas não só de lá pra cá. Quando eu fui pesquisar, eu entendi que já tava ruim. Porque começou a ficar ruim em 2013, é um pouco do que a pesquisa fala. Quando eu olho para as estatísticas de violência contra jornalistas, elas são levantadas pela Federação Nacional de Jornalistas, que é a FENAJ, uma entidade de classe que reúne sindicatos. Esses sindicatos reportam nacionalmente, todos os anos, como essa violência ela agride os profissionais da imprensa. E esses dados mostram que de 2013 em diante, a gente nunca mais voltou para o mesmo patamar de violência. Então, ano após ano, a gente tem picos, isso se estabiliza ali na pandemia, que é o auge dessas agressões, e depois começa a cair, mas a gente ainda não voltou para o que a gente era antes de 2013, por uma série de motivos. A gente ficou muito mais acirrado politicamente, direita e esquerda não se entendem, e cada vez mais se agridem, a imprensa acaba entrando na esteira disso. E também porque hoje a gente tem outras formas de agredir, né? A gente está falando aqui de formas de agressão pelas redes sociais que em 2013 estavam sendo inauguradas na jornada de junho de 2013, que foram ali os protestos pelo preço da passagem, vários serviços públicos que, enfim, na época não estavam funcionando direito, as pessoas queriam que o Brasil mudasse, e elas vão às ruas, a imprensa acaba sendo muito agredida pela cobertura que estava fazendo, tanto pelos manifestantes quanto pela polícia. E que até hoje a gente está meio que nessa caminhada, né? Desde 2013. Exatamente. Mas era uma época que para agredir tinha que ser corpo a corpo, tinha que estar ali, né? Agora qualquer um entra na rede social, qualquer um entende do que está falando, qualquer um é dono da verdade. E o que é a verdade? Destrói, exatamente. Então, cada um acredita na sua verdade e bateu de frente, vai lá peitar você e destruir, né? E aí, nesse sentido de o que é a verdade, a gente está no momento, eu acho que ainda vai ficar muito mais, mas a gente está com a inteligência artificial bombando. Eu vi um painel do César Tralli no Rio TC e ele falou do trabalho que é na apuração de uma notícia você lidar com as fake news, entender se é fake news, pesquisar, investigar se é fake news, que isso perde muito tempo para você conseguir, de fato, reportar com responsabilidade, né? Exatamente. A gente fica muito comprometido, né, com esse trabalho. Isso custa muito tempo, muita energia da gente. A gente está falando aqui começamos falando de uma fake news sobre mim que eu não tive como desmentir. Imagina sobre os outros, né? Eu consigo saber a minha verdade, mas entender a verdade do outro é muito desafiador. Acho que até um pouco por isso eu voltei para a faculdade, para poder estudar isso melhor e poder colocar ali em pratos limpos como chegar nessa verdade. Acho que não tem uma resposta, mas acho que talvez tenha conseguido achar pelo menos um caminho. Muita gente, muitos profissionais, assim. Muita gente. Eu procurei no Corpo a Corpo e por aí, zap a zap também, né? Mandando mensagem, 203 jornalistas. E é 203 porque eu queria mais, mas chegou uma hora que eu precisava fechar. E aí, assim, tem 203, é isso. São profissionais da imprensa do Brasil todo, mas principalmente do Rio, São Paulo e Brasília, porque é onde estão as maiores redações. Foram as pessoas que eu consegui alcançar. E aí não são meus amigos, não. São pessoas Todo mundo tinha sofrido já algum tipo de violência? 85,6% desses 203 jornalistas já tinham sofrido algum tipo de violência. Alguém sofreu violência física? Também. Bastante. Nossa Senhora. Eu lembro que o caso do Tim Lopes, há anos atrás, me chocou muito. Nossa, é um caso que eu recupero no livro. O Tim, o Tim ele é o caso mais emblemático de violência contra jornalista que a gente teve no país, pelo menos até os anos recentes. Ele estava fazendo uma reportagem numa comunidade, acabou descoberto, e, enfim, teve um fim absolutamente muito triste. E é muito
por esse episódio que aconteceu com ele, que as entidades de classe começam a fazer esse mapeamento e começam a intensificar a preocupação com a violência. As redações passam a proteger muito mais seus repórteres, a avaliar muito mais a segurança das pautas que eles estão executando, e por aí vai. Então, é um caso muito importante. Eu menciono ele, assim, fora desse escopo necessariamente político, que é mais para onde o meu trabalho vai. Além dele, eu falo do caso do Dom Phillips também, que era um correspondente britânico que estava aqui no Brasil e acaba desaparecendo, depois sendo encontrado morto, porque estava investigando irregularidades na Amazônia. Caso importantíssimo também. E que não teve solução. Teve um pouco. Demorou bastante, mas foram entendendo qual era a rede de criminosos que tinham se incomodado com a situação dele ali, né, com a investigação que ele estava fazendo junto com o indigenista da FUNAI, que era o Bruno. E existiu, enfim, foram identificados algumas das pessoas e hoje em dia esse caso tramita na justiça e estão tentando um desfecho que dê para a família uma sensação de justiça. É um caso semelhante, por exemplo, com o do Santiago Andrade, que é um cinegrafista que eu conto no livro, atingido nas manifestações de junho de 2013, desculpa, que a gente estava falando aqui, atingido por um rojão. Tem mais de 10 anos, na verdade 12. Eu fui no julgamento dos réus, que são réus... Ele estava filmando, não era ele? Era cinegrafista. Ele estava filmando, E eu fui no julgamento durante a elaboração desse livro e até hoje esse caso ainda tramita. Essas pessoas estão recorrendo para não cumprirem ali com as punições que foram impostas. E essa família vive isso até hoje. É muito dolorido. Você pretende fazer mais matérias investigativas? Eu sigo fazendo. Eu saí da... Estou fazendo agora, inclusive com vocês. Exatamente. Como se Exatamente. Incluindo um podcast de dentro para fora. Vamos quebrar o sigilo da conta de todo mundo. Eu continuei buscando investigações. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que não se cobre política sem fazer jornalismo investigativo. A gente brinca, às vezes, no bastidor é justamente o que eu ia dizer, mas na coxinha ali do jornalismo, que existe o jornalista de política, que é o jornalista de bastidor, que é aquele que vai falar das articulações políticas, das costuras que existem no Senado, na Câmara, que vai conversar com os deputados, e existe o jornalista investigativo, que vai fazer investigações, buscar denúncias e não necessariamente vai conseguir esse trânsito todo com esses políticos, porque afinal pode ser que eles não gostem de falar com a gente quando a gente está investigando eles. Eu tento fazer um pouco dos dois, assim, vou um pouco lá, um pouco cá. Hoje eu trabalho numa coluna de bastidor político, então eu estou sempre buscando informações quentes, geralmente furos de reportagem, mas eu não deixo de fazer um investigativo, estou sempre mirando aquilo que precisa ser dito. É um político que voou num jatinho de um empresário e não deveria ter voado, é um político que trocou um smartwatch por um Rolex que custa mais de 100 mil reais, e por aí vai, a gente vai sempre contando essas histórias e tentando... Mas aí conforme você vai ficando mais famoso, não fica mais difícil fazer a investigação? Ou mais fácil também, às vezes né? mais fácil. E a empresa, ela dá algum respaldo de segurança para vocês, assim, que eu não ia querer, mas não, amor. Me deixa quieto aqui cobrindo... Vou cobrir culinária, vou dar os restaurantes do Rio de Janeiro. Eu adoro restaurante também, e adoro show, adoro teatro, e eu gosto de escrever sobre essas coisas. Aí começa a investigar esse alimento. Meio vigilância sanitária, né? Sossega. Não, assim, olha, eu tô longe de ser um jornalista famoso, então eu consigo aqui do continuar. podcast? Agora talvez. Vai mudar. Mas as empresas, elas têm um incentivo para que a gente faça isso. Então a gente tem uma estrutura, né? Se eu preciso de um documento confidencial, a gente tem um orçamento para buscar um cartório, por exemplo, e a gente tem uma forma de fazer isso sem necessariamente soar o alarme na pessoa que está sendo investigada. A gente vai a lugares, olhar imóveis e olhar, enfim, bens, e consegue fazer isso com algum grau de cuidado. É claro que tem um limite, cada empresa sabe o seu e instrui seus profissionais dessa maneira, e por aí vai. Então, a gente falando aqui, eu gosto muito de um caso e falamos do caso do Dom Phillips, gosto muito de uma empresa de jornalismo que hoje em dia ela monitora as suas equipes na Amazônia via satélite, porque se essa equipe sumir,
essa empresa sabe onde esse jornalista tá. E eu não tô falando o nome dela aqui de propósito, que é por uma questão de segurança mesmo. Sim, não vamos entregar os amiguinhos. Exatamente. Tem uma outra rede de cuidados que protege a informação. Então, se eu tô apurando uma coisa muito sigilosa, essa empresa, enfim, essa ONG, na verdade, ela fica com a minha informação, ela segura essa informação com ela, porque se acontecer alguma coisa comigo, eles têm de onde continuar a história que eu estava construindo. E assim você desestimula o ataque ao jornalista, porque se a gente sabe que o jornalista está protegido dessa forma e essa ONG informa isso publicamente, fica mais difícil interromper o trabalho dele. Matar um jornalista vai dar mais problema, vai incluir mais coisa na história. Né? Exatamente. Eu comecei esse episódio falando com a Suzy, perguntando da infância dela, porque eu quero entender em que ponto você chegou, porque a sua infância foi outro dia, né? Você é muito jovem. Gente, 29 anos, gente. É o meu público, sabe? É um sucesso. É um sucesso. Quer investigar a Suzy? Não, É fácil. Eu dou abertura. Muito, eu dou super abertura. O furo é seu. O furo é seu. Não, e eu tô adorando, que eu tô me sentindo... Eu tô adorando que eu tô me sentindo um mucilon aqui. Quando, na verdade, lá fora... Chamou a gente velho, hein? Não. É porque só pra dizer que lá fora, com 29, às vezes a gente já se sente meio cacura. Né? Não, mas você tá... Não, aqui com a gente, com certeza, você vai se sentir mais jovem. Não, eu tô adorando. Maravilhoso. Mas como é que foi a sua infância? Você sempre soube que queria ser jornalista? Você era uma criança curiosa, investigativa? Você delatou seus diretores da escola? Cara, sim, acredito. Que isso? Juro. Você era aquele aluno representante eu não sabia, de turma? Tá? Era. Que denunciava os colegas que faziam bagunça? Começou assim. Começou assim. Na primeira série eu queria muito ser representante de turma. Não fui eleito porque um outro aluno, ele prometeu Coca-Cola no bebedouro. Putz. Não já era falar política. Nome de marca. Não, tudo bem. Refrigerante no bebedouro. E aí eu fiquei pra trás e não consegui ser eleito. Já era política ali, né? Acontecendo na sua frente. E aí dali em diante eu fiquei muito revoltado com aquilo. Assim, gente, não é possível, né? Como assim? Vai prometer um negócio que não dá pra fazer? Vamos falar sério. Na segunda série em diante eu consegui ser eleito e sempre tive muito ligado às questões do colégio, assim, coisas que eram relativas ali à vida... Aquela comunidade, a vida daquela comunidade. Até que criaram um jornal chamado Miguelim. O colégio que eu estudava, ele era o João Guimarães Rosa, que, enfim, grande autor da nossa literatura, que por um acaso tem o mesmo nome que eu. E o Miguelim é o personagem do Guimarães Rosa. É um garoto que vive no sertão e que não enxerga direito. Só que ele nem sabe que enxerga direito, porque a gente só que não enxerga direito, a gente só sabe que a gente não vê quando alguém chama a gente para um exame de leitura, né? Enfim, um exame oftalmológico. Foi assim comigo na infância também. Foi comigo também. Eu tenho 9 graus de miopia, que eu tô de lente. Eu tenho 6 e pouco, mas pois é. Também. Comecei com 1,5, quando detectou 1,5. Se a gente vier com óculos aqui, é uma lente super grossa. Mas eu entendi a minha miopia assim, eu era míope e não sabia. E o Miguelim também, que é esse personagem. E ele dava o nome desse jornal porque é justamente um personagem que vê o mundo com olhos diferentes. Em algum momento ele ganha um par de óculos e aí muda, que ele muda. E aí é que ele descobre. E foi assim que eu descobri o jornalismo. Criaram um jornal na escola, um professor de redação, o nome dele é Emerson, tenho um carinho imenso por ele. Tá lá em Itu até hoje. Enfim, grande professor. E ele cria um jornal e a gente passa a publicar matérias ali. E a primeira matéria que eu fiz foi sobre o preço do salgado da cantina. A tia Marli da cantina tinha aumentado o valor. Mas era uma denúncia. Então. Era uma denúncia. Tia Marli. Marli, esse croquete só com massa, né? Só tem massa. A coxinha de galinha tem 2 fiapos de galinha. A gente não é vegano, tá? Acabou lá, na época eu tava na 7ª, 8ª série e o salgado passou assim de R$3,80 para R$4,20. E eu achei um absurdo, porque foi sem aviso, foi sem discussão e ficou caro. Minha mãe é mãe solo, ela me criou sozinha, com algum suporte financeiro do meu pai. Às vezes sim, às vezes não. Então tudo era muito contado. A gente não passava muitas necessidades, mas para ter aquele padrão de vida que a gente tinha, tudo era muito calculado. Aí tia Marli falou, se aquele menino que se passa por gay... eu vou envenenar a coxinha daquele falso viadinho, entendeu? Exatamente. E eu lidava já com bullying na escola. Eu sempre lidei com homofobia na escola. A escola é uma desgraça pra gay, era né? Muito difícil. E você se entendeu gay muito cedo. Né? Mas na minha época... As pessoas não saíam do armário tão cedo. Então, assim, a escola era um terror ir pra escola. Eu tinha minhas táticas, assim, porque eu era boa aluna, né? Eu era pessoa aplicada. Então, eu ensinava os mais burrinhos. Dia de prova, eu dava cola. Então, eu tinha mais um respeito, assim. Mas
a bichinha mais introspectiva do cantinho da sala, aquela sofria muito. Amor. E eu faço muito essa reflexão comigo mesmo, porque eu acho que eu só fui escrever no jornal da escola porque eu tava querendo fugir de alguma coisa. Eu tava ali naquele espaço, óbvio que eu me interessava, era curioso, queria ter um impacto numa comunidade, mas eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha um valor, que elas não estavam sabendo reconhecer de jeito nenhum. Eu era ótimo aluno, como você, como muitos de nós LGBTs. Eu não era. Eu não era. Eu era um pouco. Matemática realmente não tinha condição. Eu ia socializar na escola. Eu fazia as minhas denúncias, mas era só pra tocar o terror lá. Mas, enfim. Eu fazia às vezes da homofobia, me lembro de chegar. Eu fazia às vezes no banheiro da educação física. Tocava o terror. Tocava o terror, tocava... Várias coisas. Eu podia ter me divertido mais, talvez. E eu sofria bastante, assim. Eu ia na sala da diretora, olha, o professor tal tá fazendo um comentário sobre mim pelas costas. Você era abusado, né? Eu falava. Isso. Gente, mas era É isso. Era um absurdo. Mas é interessante porque é uma geração diferente da nossa que cresceu com Lady Gaga. Por que eu estou falando de Lady Gaga? Ih, gente. Porque o furo de Lady Gaga veio desde sempre. Ele que deu o furo. Foi ele que deu o furo. E foi os dois grandes shows, né? Não foi isso? Como é que foi dando isso, furo gente? 2 vezes. Dar o furo do dia da Lady Gaga foi fácil, sabia? Posso te falar. Difícil foi escolher pra quem. Pra quem você dá o furo. A cobertura política, ela é muito, muito legal, porque ela acaba te colocando num ambiente muito versátil. Enfim, no outro sentido da palavra, que não o nosso. Nem tinha pensado. A gente acaba lidando com políticos que estão trabalhando em diversos projetos, que vão desde projeto de licenciamento ambiental a liberação de grandes shows na praia de Copacabana. E aqui eu não tô falando do prefeito Eduardo Paes, que é quem conduz esse projeto, não, tô falando de pessoas... De processos. De pessoas que trabalham com esse ecossistema. Um infiltrado que você tem lá do lado. Eu infiltrei uma pessoa no bunker, que a gente chamou de bunker no jornal, que foi maravilhoso, na sala de ensaios da Madonna. A gente fez isso também. Tudo começa quando a política do Rio começa a se movimentar para trazer esses shows. Eu descubro isso. Uma fonte que me chama no final de 2023, às vésperas, né? Há 5, 6 meses ali do show da Madonna, me sinaliza que a gente podia começar a ter shows na praia de novo no ano seguinte. Você pagou por essa fonte? Não, por um contrário, a gente foi tomar um café, foi até ela que a gente dividiu você paga ali. A fonte? Não, né? Não pode. No jornalismo que eu... No que meu eu acredito. Mas eu sei que tem pessoas que fazem, acho que no jornalismo de famosos celebridades isso é mais comum, até por fotos e tal, mas no jornalismo político, nunca. Não, Até pelo contrário, a gente nem pode, a gente é que paga o nosso café, nosso jantar, enfim, é tudo muito dividido ali. E aí, enfim, a gente foi tomar um café, foi ótimo, por um acaso era uma fonte que adorava cantoras pop também, e aí uma me indicou... fonte. LGBTQIAF, o F é de fonte. Exatamente. Uma fonte luminosa. Exatamente, me indicou que podia acontecer, não me disse nomes, mas eu fiquei com o alerta ligado. E aí, ali em março de 2024, eu comecei a ouvir um burburinho maior nos bastidores da política, voltei nessa fonte e falei, e aí? Vai acontecer? É isso que vai rolar mesmo? E essa fonte falou, vai rolar mesmo. E aí eu falei, cara, não pode ser. O que eu faço com uma bomba dessa? É a Madonna na praia de Copacabana, com uma turnê celebrando 4 décadas de carreira. Naquele momento, ninguém esperava um grande show em Copacabana. Exatamente. Agora todo mundo já vou até perguntar de 2026, galera. Calma aí. Exatamente. E aí eu liguei pro meu chefe, Lauro Jardim, grande jornalista, que, enfim, tem as maiores fontes do Brasil na agenda dele. Assim, Lauro, eu tô com essa informação. Eu lembro que eu tava no ônibus, tava chovendo. Assim, Lauro, eu tô com essa informação, não sei o que fazer com isso, me ajuda. Lauro, eu quero dar meu furo, mas não tô conseguindo, né? Que eu não sei o que fazer. Pop. Exatamente. Que não é necessariamente o universo dele, embora ele seja super cultural e adore música, mas divas pop não é exatamente o ecossistema que ele curte. E aí ele, na hora, pra mim, falou assim, calma aí que eu vou dar uma ligação aqui. Ligou pra 2 ou 3 pessoas e voltou, João, é isso mesmo, tá com a informação certa, vai ter Madonna, dia 4 de maio, ou 3, enfim, já não me lembro direito, na praia de Copacabana. E a gente publicou no dia seguinte, publicamos na internet.
E foi um escândalo pra gente, porque eu acho que nem eu e nem ele, a gente imaginava o impacto que isso ia ter. É claro que a gente sabe que Madonna, a gente entende isso, mas quando você vê que as pessoas estão comprando passagem, fechando hotel, naquele mesmo minuto, sem esperar uma confirmação, você fica assim, tipo, caralho, Então, pra vocês que querem estar aqui em maio de 2026, na verdade é um conselho meu, tá? Já vem pro Rio, já arruma uma hospedagem, porque alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe se é... Eu tô alugando lá uma suíte da minha casa, é pertinho ali de Copacabana, Penha. É super perto. 10 minutinhos. E tem café da manhã, é o café preto mesmo, com creme cracker. E olhe lá. E aí, creme cracker também tem. Ninguém tem fome na época dos shows da escola. Exatamente. Qual diva pop estará aqui no Rio de Janeiro em 2026, em maio, Copacabana? Se é que vai ser diva pop, né? Pode ser YouTube. Pode ser YouTube. Eu publiquei uma lista logo depois do show da Lady Gaga, que eu também ajudei a descobrir, meses depois da Madonna. Eu falei, cara, não vou tentar descobrir de novo. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não adianta forçar. Aí um dia Lauro chega pra mim e fala assim, e aí? Aí a gente deu umas 3 ligações e acabamos caindo na pessoa certa. O nome era Lady Gaga. A gente publica. Depois eu publiquei uma lista, um pouquinho antes da Lady Gaga vir, que eram 12 nomes ali que eu vi essa lista. Que a produtora estava considerando, né? Era uma proposta que estava sendo enviada para o mercado, dizendo, ei, quer patrocinar o nosso Todo Mundo no Rio? Veja aqui as 12 pessoas. E aí ele tem a própria Lady Gaga, que já ia vir, tinha Beyoncé, tinha também... Britney Spears rolou ultimamente. Recente. Eu ainda não consegui confirmar. Mas acho que é mais uma coisa Rihanna dos fãs. Que eu acho. Pô, Rihanna seria incrível. Meu namorado é muito fã da Britney Spears, tô torcendo por ela. Eu iria, óbvio, da Britney Spears, eu iria, mas eu não acho que vai rolar. Também não acho. Nem meu namorado que é fã acha, mas assim, beijo. Fazer uma investigação pra chegar a essa conclusão. Tinha um Celine Dion, não tinha? Tinha Elton John. Tinha tudo John. Mas Celine Dion eu ia amar particularmente. Tinha Adele. Tinha Taylor Swift. Enfim, alguns nomes ali. E aí tinha U2, tinha Rolling Stones. Pepe Neném. Beijo, Pepe Neném. Eu tenho uma informação de bastidor que eu não publiquei, mas acho que falar aqui não tem problema, porque ninguém vai me matar, de que existe um sonho longínquo de tentar reunir as pessoas dos Beatles, que já fizeram parte da formação dos Beatles. Meu Deus. Acho bonito, poético. Não vai encher de viado na cidade, né? Mas, mas vai ser legal. Mas se botar também Xuxa Mariliana e tentar trazer a Mara Maravilha. Da Mara Maravilha. Da Xuxa Angélica Eliana e ver Mara Maravilha pra gente ver essa humilhação que ela vai passar. Eu particularmente estarei lá. Eu sempre fui muito fã da Eliana quando era criança. Eu ia estar lá na primeira fileira. Maravilha, sempre citado. Mas enfim, foram meus 2 grandes furos da carreira aí. Quem sabe vem um terceiro um dia. Mas eu fiquei muito feliz porque é uma coisa que mexe com a gente, né? E mexe com a gente que é LGBT, que é mais como nós, né? Eu, quando tava no show da Lady Gaga na semana, assim, falei pra minha terapeuta, cara, eu não tô conseguindo me envolver emocionalmente com isso. Assim, é o show que eu publiquei, a vida tá corrida, eu queria sentir. E aí a gente fez um exercício na terapia, cheguei lá na hora. Cara, foi ouvir Born This Way pra entender, assim. Nunca vou esquecer daquele momento. Foi um dos momentos auge da minha vida, assim. Mas você não cobriu o evento no evento? Não, eu tava lá como... Nenhuma investigação. Tava como Little Monster. Tava como Little Monster, exatamente. Gente, mas agora voltando um pouquinho à história da fake news, porque a gente abre as notícias e a gente vê... a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que foi fabricado. Ano que vem, 2026, a gente tem eleição presidencial. O que você acha que vai acontecer assim, em relação às fake news, à corrida eleitoral, que já acabou de novo? Inteligência artificial. Esse episódio está sendo gravado antes do Tarifaço. Eu acho que com essa movimentação política das últimas semanas, dos últimos meses, a corrida eleitoral começou um pouco mais cedo. Forçou, por exemplo, o presidente Lula a ter um discurso mais incisivo sobre a importância da soberania do país, e ele se colocando de novo, se precisar, ele vai concorrer. O que espera em 2026 pra gente, pelo amor de Deus? Vai ser intenso, né? Eu tenho uma piada com os meus amigos gays. Às vezes, quando a gente não sabe exatamente o que dizer, a gente fala um pouco assim, complicado, né? Complicado. Mas não vou ficar só no complicado, não. Mas é porque eu acho que 2026 é exatamente isso. Assim, vai ser muito difícil a gente... acho que não há parâmetro para essa eleição, porque é uma eleição com um diálogo de política externa também. A gente sempre teve atores externos observando o que vinha acontecendo no Brasil, mas pela primeira vez eu acho que a gente tem algum grau de ingerência de outros países aí na
na nossa esfera nacional, né? E mais do que isso, a gente tem tecnologias que a gente importou e que vão fazer desse ano eleitoral um ano em que vai ser muito difícil entender o que é verdade e o que é mentira, que são as tecnologias de inteligência artificial, né? A gente já não consegue hoje saber o que é real ou não. Eu muitas vezes me engano e aí preciso parar, voltar, olhar de novo, ler os comentários. Eu fico pensando no grupo, no zap da família tradicional brasileira, o que não vai ter de... Que já não tem, né? Já tem, mas assim... Vai estar tão sofisticado, Vai estar tão né? sofisticado. Se o povo já embarcou numa história, o que vai acontecer dessa vez? São vídeos, áudios, textos, muita coisa gerada por inteligência artificial em que é muito difícil fazer esse joio do trigo, né? 2022 a gente teve uma eleição em que o TSE fez um esforço grande para fazer essa peneira e acho que até conseguiu em algum grau, tanto a direita quanto a esquerda, eliminar ali alguns conteúdos, mas já foi difícil. Imagina agora com a IA. E acho que pra gente que se interessa pela informação, pelo jornalismo profissional, acho que a gente tem esse papel de acreditar cada vez mais na imprensa, né? Porque é justamente a imprensa que vai tentar fazer essa checagem da melhor maneira possível. Não conheço outro filtro nesse momento muito melhor. Até as próprias ferramentas que indicam se é inteligência artificial ou não costumam errar. Né? A gente coloca um texto nosso lá e ele diz que é IA, e às vezes a gente coloca um texto que de fato é IA e ele não identifica. Então quem vai fazer essa peneira é o jornalismo, outras camadas da sociedade, enfim, organizações da sociedade civil e a própria justiça eleitoral também. E vai ser muito importante selecionar as fontes de notícia, de onde você está tirando essa notícia, né? Ou qual fonte está validando aquela notícia, porque Exatamente. Até isso a gente vai ficar... E aí? Exatamente. Porque hoje em dia, e acho que é legítimo, né? As pessoas que estão nas redes sociais, elas quererem trabalhar com a informação. Se não fosse assim, a gente não teria tantos podcasts incríveis como a gente tem. Eu ouço vários, estou aqui, acho maravilhoso, e acho que vocês estão... Não é fake news aqui, não é inteligência artificial. Vocês estão sempre numa ótima preparação, né? É muito legítimo esse trabalho. E isso só acontece porque quem está na rede se sente autorizado a informar também. Mas tem quem se sinta autorizado a informar também e não tenha preparo para isso. Não tem instrução, enfim. E muitas vezes tem gente mal intencionada também. Então, acho que vai ser um ano bem desafiador. A contribuição que eu puder dar, eu tô aqui à disposição, enfim, para trocar. Você tem como objetivo trabalhar no vídeo também, apresentando... Tenho. Eu já tinha, quando eu era criança, assim, eu fui lá no jornalzinho da escola e aí progredindo, pensando na carreira de jornalista, eu sempre pensei em trabalhar com o vídeo. Só que a exposição que eu tive nesse episódio que eu contei aqui me deixou muito tímido. Não necessariamente tímido, mas assim, muito acuado com o peso que a minha imagem ia ter quando as pessoas estivessem lidando comigo e estivessem me assistindo. Porque um dos reflexos dessa violência foi uma foto minha, que era uma foto que eu amava. Quem tinha tirado era Beijando uma garota, tá zoando? Não, era uma foto minha de perfil mesmo, que eu usava nas redes, sabe? E quem tinha tirado foi minha primeira paixão, assim, no Rio, quando eu cheguei. Ele que tirou essa foto profissional pra eu usar nas redes. E as pessoas escreviam na minha testa, viado, sacana, sacone, enfim, pra me xingar. E essa foto circulou muito. Então ela chegava no meu WhatsApp, estão falando de você. Eu via no Facebook. E eu fiquei com uma dificuldade muito grande de lidar com a minha imagem a partir desse episódio. Porque como lidar quando você perde o controle da sua própria narrativa, né? Eu acho que o vídeo, ele coloca muito a gente nesse lugar. Então, hoje é que eu tô me sentindo confortável. Mas você acha que com o livro não é uma forma de você retomar esse poder pra você, de falar... Isso aconteceu, e foi isso que aconteceu, mas isso não tá isolado, não é um caso isolado, não é um problema meu. Exatamente. Não fui eu que provoquei, isso é um método de ação para descredibilizar pessoas que trabalham em busca da verdade. Exatamente. E é muito importante dizer isso. O livro, ele é um ponto de partida. Assim, tanto a minha história é um ponto de partida para este livro, então eu conto além da minha história, que é o primeiro capítulo só, não é nem 30% do livro. Depois eu mergulho nessas respostas dos 203 jornalistas que eu fui buscar, pergunto para eles se eles sofreram agressões, como a gente falou aqui, se eles conhecem quem sofreu, se eles escondem um crachá para se proteger, e muitos dizem que sim, se eles falam que são jornalistas com conforto, e eles dizem que não, e por aí vai. Conto 7 histórias em profundidade, além da minha, vários outros jornalistas muito conhecidos do público, e não paro por aí, porque eu tô começando esse estudo, mas eu já sei de outras pessoas que estão estudando isso também. Então, é uma forma de retomar essa narrativa minha, mas também do jornalista que tá lendo, poder olhar e falar assim, cara, isso aconteceu comigo, né? Não na questão da sexualidade, mas no meu gênero, porque eu sou mulher e eu fui agredida, ou
na minha questão racial. Aham. Enfim, acontece também. Ou mesmo só porque eu sou jornalista e estava fazendo uma investigação, não precisa Incomodei muita necessariamente gente, né? ser pela questão da identitária, não. Tem várias outras formas de atacar. É uma forma da gente passar a discutir isso como sociedade. A ideia é justamente essa. E falando especificamente de jornalistas que trabalham apresentando, né? A gente hoje tem tantos nomes incríveis. Tem o Eric e o Eric e o Pedro. E o Pedro, que eu cantei no casamento Eu deles. sigo eles. Cantei, né? Eles são uns queridos. São incríveis. Eu tava lá no casamento, te assisti, foi maravilhoso. Eu não fui porque não deu, assim. Na próxima pode ser minha plus one. Eles são boas referências LGBTs no jornalismo. São incríveis. O Pedro Figueiredo, inclusive, hoje na Globo News, ele escreve a orelha de vocês da imprensa, o livro. Olha, que legal. Como se fosse um prefáciozinho, né? O início do livro. Indica para o leitor. Ele fala de um caso que ele viveu. Ele cobria, enfim, irregularidades e enfim, crimes mesmo cometidos por um vereador. E ele acabou sendo bastante atacado. Ele começa contando isso que aconteceu com ele e depois direciona a leitura e faz um apanhado ali do livro, né? E fica muito legal, assim. É um grande amigo e tenho muito orgulho de tê-lo no livro. Parece minha orelha, um orelhão é verdade. Eric e Pedro, ó, beijão pra vocês. Beijo, amo meninos. vocês, viu? Também amo vocês. Uma forma ótima, uma dica pra você. OnlyFans. Pega uma drag. Porque não tem nada mais inclusivo, mais LGBT que pegar uma drag, de repente até uma drag esquisita, que aí fala assim, esse garoto tem fome mesmo, come qualquer coisa. Vamos né? conversar daqui a pouco. Pra acabar com essa perseguição jornalística, pega uma drag que more perto de comunidades. Tipo, Penha, Bom Sucesso, Olaria. Porque aí o povo não vai lá, o povo fica com medo, né? Os Little Monsters vão amar. Vão, exatamente. E ainda Não, dá tá uma fechado. coisa de inclusão, né? Eu acho também. Mas não não, sei de quem ela tá falando, mas assim, se você cruzar Se com vocês alguma... conhecerem alguém, Não, vocês se me quiser cruzar com avisam. alguma, você Principalmente se quiser cruzar. Mas ó, você meio que já respondeu, mas eu queria saber o que você pretende com esse livro. Eu pretendo tratar de um trauma individual e coletivo. Dar uma resposta às pessoas que entenderam errado e que me atacaram sem saber exatamente o que estavam dizendo. Elas podem até ler o livro e dizer, cara, eu realmente acho que essa reportagem não deveria existir e elas têm todo o direito e tá tudo bem. Nem eu tenho todas as respostas sobre esse assunto. Tá tudo certo. Mas o que eu pretendo é que essas pessoas vejam que elas partiram de um pressuposto errado. Elas leram uma coisa na internet e tiraram uma conclusão e usaram essa conclusão para me atacar. Mas que elas passem do capítulo 1, que chama Eu da Imprensa, o livro chama Vocês da Imprensa, o capítulo 1 é Eu da Imprensa. Que elas passem do capítulo 1 e, ainda que elas me amem ou que elas me odeiem, elas leiam essas histórias de jornalistas muito corajosos que saem de casa todos os dias para trabalhar, para investigar, para denunciar, para tratar a nossa sociedade como a nossa sociedade precisa ser tratada, como uma sociedade séria. E respeitem essas pessoas. E não façam com essas pessoas o que tem sido feito. Eu acho que o livro é para isso. É para me colocar, mas muito mais do que isso. Eu sou só o comecinho. É para colocar o jornalista, para colocar esse vocês da imprensa aí, que é a maneira como todo mundo trata a gente. Acho que é Vocês da legal imprensa? falar. A galera dos direitos humanos? Vocês aí do... Outro dia eu liguei para um político. Vocês da LGBTs? Exatamente. Tem, né? É. Outro dia eu liguei para um político e me acompanha no Instagram e viu que eu tava postando sobre o livro. Eu falei assim, oi, tudo bem? Precisava de uma ajuda? Como é que você tá? Ele, não, nós da política estamos muito bem. E aí é nós mesmo, que tem muito nole. E vocês da imprensa? E eu ri, porque eles falam, e a gente toda hora ouve vocês da imprensa. E eles esquecem, eles da política, que eles precisam da gente. A gente cobre o trabalho deles com muita atenção. A gente fica lá na portaria esperando eles saírem, coloca o microfone, ouve, publica uma manchete, ajuda, assim, nossa função é essa, a gente está ali a serviço do interesse público, mas ajuda eles a terem repercussão nas pautas que eles estão tratando. É o trabalho da imprensa que faz tudo isso acontecer. Então não há motivo para massacrar a reputação de um jornalista quando esse jornalista escreve aquilo que a gente não estava esperando que ele escrevesse. E você acha que isso poderia virar um documentário? Será? Eu, quando comecei a fazer, eu gravei áudios, as entrevistas em áudio, pensando em transformar num podcast. Olha, que legal! E aí, com o tempo, eu acabei deixando a ideia pra lá, foquei no livro, mas eu já pensei também num documentário, sim, eu acho que é interessante. O Globoplay tem os Cercados, né, que é um documentário sobre o ódio à imprensa na pandemia, quando os jornalistas ficavam ali no cercadinho e tudo mais, que eu acho que é um bom ponto de partida,
mas dá pra fazer em ainda maior profundidade, saindo ali do cercadinho e expandindo ainda mais. Ó, Vou tem adorar. A ideia tá registrada Me aqui. chamem. Mas é bom, porque você tem esse objetivo também de ir pro vídeo, e é um ato de coragem para isso aqui é um super ato de coragem, mas é um ato de coragem também colocar a cara e falar, é isso que eu faço, é isso que eu sou, né? Que na verdade é o antídoto até pra essa galera que ataca. Fala assim, cara, não tem nada que você possa falar de mim, porque eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Exatamente, de cara limpa, né? E porque as pessoas acham, os jornalistas, alguns que eu conheço, que quando eles ficam em silêncio sobre esses ataques, eles estão ajudando a si próprios e as suas redes de apoio ali, porque ao não falar, você não tá dando poder ao seu algoz, né? A pessoa que tá indo, enfim, contra você. Mas eu entendi com o tempo que, no meu caso, pelo menos, o não falar foi muito pior. Eu acho que é muito legítimo a pessoa escolher ficar em silêncio e eu super respeito. Tem jornalistas que eu procurei para falar sobre os casos que tinham vivido que me disseram, João, eu não quero falar sobre isso. E eu falei, claro, tudo bem, faz parte. Direito, né? É seu direito. E entendi e tentei acolher o máximo possível, por mais até que eu possa discordar. Mas eu acho que quando a gente fala, a gente tá se protegendo. Se eu tô aqui dizendo, gente, eu sou gay de verdade, vocês não precisam me atacar por isso. Ou se eu tô dizendo, gente, aquela reportagem, ela foi assim, assim, assado, você pode querer criticar, mas é o meu trabalho, eu vou continuar fazendo. Ou se eu tô dizendo, olha, você entendeu que eu era um jornalista esquerdista investigando a extrema-direita ou a direita, quando, na verdade, eu não sou isso. Eu sou um jornalista que não tem você é neutro. Tanto lado, tento ser neutro o máximo possível o tempo todo. E eu falo com pessoas de direita muito. Esse jornalista que eu falei do Nós da Política é de direita, presidente de um partido de direita. E ele me atende, e a gente se dá muito bem, a gente troca muito bem. Então, assim, se você tirou essa conclusão de que eu sou de esquerda ou de direita, você tirou errado. Porque ela te serve de alguma forma também, né? Quem tira a conclusão tá usando aquela conclusão de alguma forma. Acaba sendo conveniente, né? Pra quem eu obviamente, na época, eu acompanhei o que aconteceu com você. Agora, pra te receber aqui, eu voltei no vídeo pra ver. Ele é do Eduardo Bolsonaro falando de você. Ele é violento. Eu acho que ele quer ser violento. Mas uma pergunta que ficou na minha cabeça. O curso de coach era bom? Era. Mentira. Aprendeu alguma coisa? Aprendi. Trouxe pra tua vida umas coisas legais. Sem sacanagem. Eu acho que tudo... Não toma de sacanagem. Isso aqui é jornalismo sério. Eu acho que tudo na vida... Investigativo. Eu acho que tudo na vida é aprendizado. E eu acho que quem se prepara para dar aulas... eu dou aula hoje em dia na UFRJ como professor voluntário. Enfim, tento devolver para aquela comunidade universitária aquilo que ela me deu. E é voluntário mesmo, assim, eu não sou concursado, mas eles me convidam, eu dou aula lá de jornalismo político e eu amo o que eu faço, é incrível, além do trabalho como repórter. Eu acho que quem se prepara para ensinar alguma coisa já partiu de um lugar legal, assim, eu acho que você querer dividir, compartilhar conhecimento é interessante. Eu sei que o coach, e aí não tô falando desse coach especificamente não, acho que coaches em geral são muito questionados, né? Porque parecem muitas vezes... Quer fazer uma matéria investigativa assim no geralzão, não? Eu sou formado em psicologia, então... eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, debater isso um pouco, né? Porque acho que às vezes algumas coisas fogem do tom e se transformam em falácias, pseudociências e por outras aí vai. violências. Não foi o que eu encontrei. Eu fiz um curso de coach que era bastante ok porque ele se propunha, assim. E não é publi, tá, gente? Não é publi. Pelo amor de Deus. João, muito corajoso. Muito mesmo. Eu tô doida pra ler. Tô doido pra ler, exatamente. E eu acho que a gente vive tempos muito esquisitos. E pra você resolver fazer um negócio desse e denunciar... exatamente isso. Porque o que começou na sua investigação, no que gerou isso tudo... Eles tentaram te intimidar. Eles queriam que você se calasse, que você não fizesse mais o que você faz. E isso aqui é a prova viva de que não vai acontecer. Mais uma vez o tiro saindo pela culatra. Exatamente. Então, parabéns pela sua coragem, parabéns pelo seu trabalho. Continue. Faça os seus documentários, faça as suas investigações. Que bom que você é LGBT, que nos representa com tanta inteligência, com tanta competência. Quando tiver o furo de 2026... Eu vou te dar o meu furo agora. Se você tem um em furo outubro vou estrear outro espetáculo. Se quiser divulgar, entendeu? Conta comigo, aí eu amo. O pessoal já aluga hotel, já reserva hotel, passagem...
A Suzy tem um furo muito interessante pra te dar, depois ela vai dar em off. É o furão. O furão é conhecido como cratera lunar. Que não é esse do espetáculo. Não, Outro. Esse é o. Tem vários. Aí é Mas cheio de talentos. Cheio de Não, tá bom. Ih, talentão. Mas obrigado por Não, você ter eu vindo. que agradeço muito, assim, a gente falou, que bom que você é LGBT, eu levo isso para todos os lugares onde eu vou, e é muito legal, porque eu não faço um jornalismo, eu não escrevo só sobre pautas LGBTs, muito pelo contrário, a pauta LGBT é, assim, 2% do meu trabalho, porque eu faço muitas coisas, mas todas as vezes que chega uma pauta LGBT para mim, eu penso, bom, talvez isso aqui importe. E talvez não vá ter outra pessoa que se importe com isso além de mim neste lugar onde eu estou neste momento. Não porque as pessoas são mais ou menos sensíveis ou insensíveis, mas porque isso me toca. Então, que bom se eu puder tratar sobre isso. Ao longo da carreira, além dos assuntos aqui que a gente falou, divas pop, etc., eu faço uma cobertura extensa e que, enfim, não fica marcada, mas eu faço, sobre direitos de militares trans, pessoas que estão nas Forças Armadas e que se veem, de repente, fora das corporações, porque essas corporações ainda não estão prontas, preparadas para acolhê-las. Não sabem o que fazer com um soldado que entrou ali com um gênero e depois se tornou de outro gênero. Começar a aprender com Bruna Benevides. Bruna Benevides, pensei nela na hora. Na Marinha. Eu faço esse trabalho. Semana passada me procurou um amigo assim, olha, tem uma integrante de uma ONG de mães de pessoas LGBTs que acabou de conseguir um feito super legal, vai ocupar um espaço super legal na sociedade, ela não está conseguindo divulgar. Você faz? Faço. Que legal. E sempre que tiver e alinhado com o interesse público e fizer sentido, eu vou estar aqui para publicar. Eu acho que é nosso papel como comunicadores LGBTs poder fazer isso. Então, acho que é muito bom estar aqui justamente por isso, assim, para agradecer vocês pelo espaço, mas também para mostrar que tem nós da imprensa também fazendo esse trabalho. Gente, então, vocês da imprensa, qualquer livraria,